Bom dia, boa tarde, boa noite. A hora que tu for assistir esse maná, né, chegue até ti essa palavra de edificação, de graça, de louvor, de adoração diante do Senhor. Que onde tu estiver assistindo, participando desse maná, ali desça o poder de Deus, a plenitude do Espírito Santo, e tu e tua família sejam tocados pelo mover de Deus. Dia 7 e dia 8 de setembro, nós estaremos celebrando os 30 anos da Igreja Apostólica Fonte da Vida. Vai ser ali no Ibirapuera, no ginásio de Ibirapuera. Tu é nosso convidado. Tu que é daqui de Limeira, ou de Iracemápolis, ou Americana, que queira ir com a gente, depois pega o meu contato, entre em contato comigo. Nós podemos providenciar um ônibus, providenciar uma van, para que tu esteja participando conosco. Vai ser um grande mover, onde todas as igrejas do Brasil, do exterior, estaremos ali reunidos. Da África, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, de Portugal, aqui do Peru, da América Latina, e o ano que vem nós estaremos abrindo, implantando também uma fonte da vida na Argentina, já tem um grupo lá trabalhando. Amados irmãos, a obra não para. O projeto da igreja é avançar, é obedecer o ide de Jesus, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Aqueles que crerem, for batizados, serão salvos. Que não crerem, infelizmente, serão condenados. É uma ordenança de Jesus, é uma direção de Jesus. Às vezes pessoas, elas insistem em, eu sou da minha religião dos meus pais, não é uma religião, querido, é uma determinação de Jesus, é um mandamento da palavra. É um mandamento, não é uma religião, é um mandamento de Jesus. Aqueles que crerem e for batizado. Pastor, mas fui batizado de criança, tá? Então me conta teu batismo, conta para mim como é que foi. Meus pais, meus padrinhos, mas foi uma decisão tua? Uma decisão dos teus pais, querido, não tua. Então não tem valor, diante de Deus não tem valor nenhum, não tem valor. Porque tem valor, é uma decisão minha, é uma decisão tua. Nós vamos aqui ver no Atos dos Apóstolos a respeito de um centurião, Cornélio. Quem é um centurião? O centurião é quem conduzia uma centura. Centura são 100 soldados, formados por 3 batalhões de soldados. No exército, um centurião hoje é como um capitão. É o segundo maior posto do exército. A segunda maior patente no exército. Ele responde por todo aquele soldado, pelo combate, para a organização dessas tropas, para estar na frente do exército. É uma artilharia. Então, é exatamente isso. E esse homem, ele não era, Cornélio, ele não era judeu e não era cristão. Ele era da corte romana, ele era romano, era da corte romana. Mas um homem temente a Deus, um homem de oração, de jejum, e dava esmola aos pobres, ele dava a sua oferta no templo, entregava a sua oferta no templo e entregava também, ajudava os pobres. Um homem de um coração íntegro. E isso, querido, que chama a atenção de Deus. A atitude de uma pessoa, a disposição de uma pessoa, se render aos pés do Senhor. Aí, o que aconteceu? Nós vamos ver aqui, vamos ver o versículo 4. Versículo 4, depois a gente vai comentar mais aqui e mais lá na frente. O qual, fixando os olhos nele, muito se atemorizou e disse, que é, Senhor? E disse-lhe, as tuas orações e as tuas ofertas têm subido para a memória diante de Deus. Tem homens, querido, tem tantas pessoas
que luta para tentar deixar um memorial aqui na terra. Homens que, pastores, bispos, apóstolos, soldados, enfim, toda a classe social. Faz de tudo para deixar um memorial aqui na terra. O memorial aqui na terra se acaba. Memorial aqui na terra não se preserva. Acaba. Se destrói. A chuva, o tempo, vai acabando. Onde estão os grandes monumentos? Acabou. Os memoriais dos Herodes, dos coronéis de Roma, acabou, não tem mais, não é? Dos dominadores, acabou. Agora esse homem não, ele não tinha um memorial aqui, mas ele tinha um memorial dentro de Deus. E quando nós temos uma vida de consagração aqui, o próprio Deus constrói um memorial a nosso respeito. E ali ninguém pode destruir. Ladrão não rouba, a traça não rói, isso é riqueza diante do Senhor. Foi isso que Jesus disse. Nós junteis tesouro na terra, mas juntais diante do Senhor, onde o ladrão não mina e não rouba, a traça não rói. Esse é o nosso comportamento, esse comportamento que Centurião teve. Foi exatamente isso, querido, um homem temente a Deus, que não fazia parte da herança de Abraão, e também não era um homem cristão. Aí o que acontece? A oração sobe perante Deus. Aqui, quando faz qual ficção dos olhos na noite, dizer, quando Deus viu essa oração de Cornélio, o próprio Deus enviou um anjo ao encontro de Cornélio, para levar a resposta para ele. Às vezes, meu irmão, minha irmã, quantos e quantos anos tu está orando por uma resposta e não tem a resposta. Agora, o que precisamos analisar, qual nossas atitudes diante de Deus. Eu tenho uma aliança com Deus, eu só vou na igreja. Eu tenho uma aliança com Deus. Esse homem tinha uma aliança com Deus. Ele tinha uma aliança que dízimos e oferta fala de aliança. Às vezes tu tem até um cargo na igreja, mas não é dizimista, não é ofertante, não adianta nada. É esse posicionamento. É um posicionamento. Agora vamos ver o versículo 44. Não estou aqui falando de dízimo e oferta, foi falar de um memorial diante de Deus, construir um memorial diante de Deus. E para construir um memorial diante de Deus, é uma vida de jejum, oração e entrega no altar. Jejum, oração e entrega no altar. Se constrói um memorial diante de Deus. Versículo 44. O texto é longo. Leia o texto todo aí de Atos capítulo 10. Tu vai ver a riqueza desse texto. A riqueza que contém esse texto. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Quando Pedro foi levado para lá, para falar do amor de Jesus, falar do Senhor Jesus, eles receberam a palavra. E quando eles recebem a palavra, o poder de Deus cai naquele lugar. E são cheios do Espírito Santo. Começam a falar em línguas, começam a orar em línguas, começam a cantar em línguas. Está dando para entender, querido? Quantas e quantas a gente vai ministrar a palavra, por onde a gente quer que passe, a gente percebe muitas pessoas quando está recebendo, e aqui não está recebendo a palavra. Alguns estão dentro da igreja, mas está de guarda-chuva aberto, está de capa de chuva, guarda-chuva e polaina de couro, para não se molhar. É exatamente assim. Não recebe o poder de Deus. E assim acontece nas companhias, na segurança pública do nosso estado, por onde quer que eu passe, querido, na Polícia Militar, na Guarda Municipal, a gente percebe quem está recebendo e quem não está recebendo. Eu não estou te falando mal, querido. Estou dizendo que aqui o Cornélio não era cristão, não era judeu, mas ele já deram atenção à palavra. E quando deram atenção à palavra, o poder de Deus caiu naquele lugar. Aí Pedro fala, como é que eu vou negar o batismo para essas pessoas? Segundo a tradição judaica, eles não poderiam ser batizados. Segundo a tradição judaica, eles teriam que ser circuncidados e não batizados. Mas Pedro, naquele momento,
dentro daquele mover de Deus, oferece o batismo, eles aceitam o batismo, querido. Mais uma vez, quero tocar no batismo. Batismo é uma decisão pessoal. Não é uma decisão dos teus pais, dos teus padrinhos. Batismo é uma decisão pessoal tua. É tua decisão. Não é aquilo que teus pais fizeram quando tu era um bebê ainda, que nem sabe o que estava acontecendo. Não tinha pecado. Lavar o quê se não tem pecado? Confessar o quê se a pessoa não tem o que confessar? Agora, quando eu confesso Jesus, me arrependo dos meus pecados, eu vou para as águas do batismo, eu sou imergido nas águas. Todo o meu passado, querido, é lançado, todo o meu pecado, passado, meus erros, é lançado no mar do esquecimento. Nem Deus vai lá mexer mais. Está dando para entender a prioridade de ter uma decisão por Jesus, de passar pelas águas do batismo? Não é brincadeira, querido. Não é uma religião. Não é uma religião. É uma decisão por Jesus. Eu costumo sempre dizer, eu deixei a religião dos meus pais fazer uma decisão por Jesus. E não largo desse Jesus, que eu sei de onde ele me tirou. Eu sei da obra que ele está fazendo e fez na minha vida, na minha casa e na minha família. E ele diz aqui no versículo 47 e 48, respondeu então Pedro, pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados esses que também receberam, como nós, o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus. Então rogaram que ficasse com eles alguns dias. Amados, eu não tenho poder de condenar ninguém. E o meu chamado não é para condenar alguém. O meu chamado não é para ser juiz. O meu chamado é para falar do amor de Jesus. É levar as pessoas a Cristo. Esse é o meu chamado. Eu não tenho outro caminho. Não quero te levar na fonte da vida, embora fazer 30 anos. Não quero te levar na fonte da vida. Não quero te levar para uma Assembleia de Deus. Não quero te levar para uma presbiteriana. Não quero te levar para uma adventista. Não quero te levar para uma quadrangular. Não. Eu quero te levar a Cristo. Eu quero te levar a Cristo. Aí a decisão é tua. Aonde tu vai servir ao Senhor. Aí tu vai escolher onde deve servir ao Senhor. Então, amados irmãos e irmãs, eu não posso falar do amor de Jesus sem denunciar o pecado. Não tem como. É impossível. Então, eu quero que tu guarde essa palavra no teu coração. E se tu quiser, já coloquei minha vida à disposição de vocês. A hora que vocês querem ligar para mim, conversar comigo, quer me adicionar na tua lista de contato, me adiciona. Liga, conversa, pastor, eu quero entender mais, eu quero saber mais. Eu vou ter a maior alegria de te orientar. Esse é o meu desejo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti o Senhor levante teu rosto e te dê a paz. Uma terça-feira abençoada a todos, em nome do Senhor Jesus.